Mahabharata. De Krishna Dvaipayana Vyasa. Livro 4. Kikakavada Partva. Capítulo 22. Arranja para encontrar Kishaka no salão de dança. Ele encontra Bhima que esmaga Kishaka. Bhima disse: ó tímida, eu farei como tu disseste. Eu logo matarei Kishaka com todos os seus amigos. Ó Yajnaseni de doces sorrisos, amanhã à noite, renunciando à tristeza e à dor, manobra para ter um encontro com Kishaka. O salão de dança que o rei dos Matsyas fez ser construído, é usado pelas moças para dançar durante o dia. Elas se dirigem, no entanto, para as suas casas à noite. Lá naquela sala há uma excelente e bem colocada armação de cama de madeira. Lá mesmo eu farei ver os espíritos dos seus antepassados falecidos. Mas, ó bela, quando tu mantiveres conversa com ele, tu deves arranjar isso de modo que outros não possam te espiar. Vaisampayana continuou. Tendo assim conversado entre si, e derramado lágrimas em aflição, eles esperaram pela alvorada daquela noite com dolorosa impaciência. E quando a noite tinha passado, Kishaka, levantando-se de manhã, foi ao palácio, e abordou Draupadi dizendo: jogando-te no chão na corte, eu te chutei na presença do rei. Atacada por uma pessoa poderosa, tu não pudeste obter proteção. Esse Virata é rei dos Matsyas só em nome. Comandando as forças armadas desse reino, sou eu que sou o senhor real dos Matsyas. Ó tímida, aceita-me alegremente. Eu me tornarei teu escravo. E, ó tu de quadris graciosos, eu te darei imediatamente 100 ishkas, e encarregarei 100 empregados homens e 100 empregadas mulheres, para cuidarem de ti, e também te concederei carros unidos a mulas. Ó dama tímida, que a nossa união se realize. Draupadi respondeu: ó Kishaka, saibas que exatamente esta é a minha condição. Nem teus amigos nem teus irmãos devem saber da tua união comigo. Eu tenho um pavor de descoberta por aqueles Gandharvas ilustres. Promete-me isso, e eu me entregarei a ti. Ouvindo isso, Kishaka disse: ó tu de quadris graciosos, eu farei assim como tu disseste. Afligido pelo Deus do amor, ó bela donzela, eu me dirigirei sozinho para a tua residência para me unir contigo, ó tu de coxas redondas e afiladas como os troncos da bananeira, para que aqueles Gandharvas, refulgentes como o sol, não possam vir a saber desse teu ato. Draupadi disse: quando estiver escuro, vai ao salão de dança erigido pelo rei dos Matsyas onde as moças dançam durante o dia, se dirigindo para suas respectivas casas à noite. Os Gandharvas não conhecem aquele lugar. Nós então sem dúvida escaparemos de toda censura. Vaisampayana continuou, refletindo sobre o assunto da sua conversa com Kishaka. Aquela metade de um dia pareceu para Krishna tão longa quanto um mês inteiro. E o estúpido Kishaka também, não sabendo que era a morte que tinha assumido a forma de uma Sairindri, voltando para casa sentiu um maior deleite. E privado da razão por luxúria, Kishaka se dedicou rapidamente a embelezar seu corpo com ungüentos e guirlandas e ornamentos. E enquanto ele estava fazendo tudo isso, pensando naquela donzela de olhos grandes, o dia para ele parecia não ter fim. E a beleza de Kishaka, que estava prestes a abandonar sua beleza para sempre, pareceu se intensificar, como o pavio de uma lâmpada queimando prestes a expirar. E, depositando total confiança em Draupadi, Kishaka, privado de juízo pela luxúria e absorto na contemplação do encontro esperado, nem percebeu que o dia tinha acabado. Enquanto isso, a bela Draupadi, se aproximando de seu marido Bhima da linhagem Kuru, ficou diante dele na cozinha. E aquela dama com cabelos terminando em belos cachos então falou para ele, dizendo: ó castigador de inimigos, assim como tu instruíste, eu dei a entender para Kishaka que a nossa reunião se realizará no salão de dança. Ele irá sozinho à noite e a sala vazia. Mata-o lá, ó tu de braços poderosos. Ó filho de Kunti, dirige-te àquele salão de dança, e tira a vida, ó Pandava, de Kishaka, aquele filho de um Suta intoxicado com vaidade.
Só por vaidade, aquele filho de Suta desdenha os Gandharvas. O melhor dos batedores, levanta-o acima do solo, assim como Krishna levantou o Naga, Kaliya, do Yamuna. Ó Pandava, afligida como eu estou pela angústia, enxuga as minhas lágrimas, e abençoado sejas tu, protege a tua própria honra e a da tua família. Bhima disse: bem-vinda, ó bela dama. Exceto as notícias agradáveis que tu me trazes, eu não preciso, ó tu de beleza excelente, de nenhuma outra ajuda. O prazer que eu sinto, ó tu de grande beleza, ao ouvir de ti sobre o meu encontro vindouro com Kishaka é igual ao que eu sentia uma Taridinva. Eu te juro pela verdade, por meus irmãos, e pela moralidade que eu matarei Kishaka assim como o Senhor dos Celestiais matou Vritra. Secretamente ou abertamente, eu esmagarei Kishaka, e se os Matsyas lutarem por ele, então eu os matarei também. E, matando Duryodhana depois, eu ganharei de volta a terra. Que Yudhishthira, o filho de Kunti, continue a prestar homenagem ao rei de Matsya. Ouvindo essas palavras de Bhima, Draupadi disse: para que, ó marido, tu não tenhas que renunciar à verdade já prometida a mim, ó herói, mata Kishaka em segredo. Bhima, assegurando-a, disse: hoje mesmo eu matarei Kishaka junto com seus amigos, desconhecido para outros durante a escuridão da noite. Eu esmagarei, ó dama impecável, assim como um elefante esmaga uma fruta vela, a cabeça do pecaminoso Kishaka que deseja o que é inatingível para ele. Vaisampayana continuou. Chegando primeiro ao lugar do encontro à noite, Bhima sentou-se, se disfarçando. E ele esperou lá na expectativa de Kishaka, como um leão aguardando em emboscada um veado. E Kishaka, tendo embelezado seu corpo como queria, chegou ao salão de dança na hora designada na esperança de encontrar Panchali. E pensando no encontro amoroso, ele entrou no aposento. E tendo entrado naquela sala envolvida em escuridão profunda, aquele patife de alma perversa encontrou Bhima de bravura incomparável, que tinha chegado um pouco antes e que estava esperando em um canto. E como um inseto se aproximando de um fogo flamejante, ou um débil animal em direção a um leão, Kishaka se aproximou de Bhima, deitado em uma cama e queimando de raiva ao pensar no insulto oferecido a Krishna, como se ele fosse a morte do Sulta. E tendo se aproximado de Bhima, Kishaka, tomado pela luxúria, e com seu coração e alma cheios de êxtase disse sorridente: ó tu de sobrancelhas desenhadas, para ti eu já dei muitas e várias espécies de riqueza dos estoques ganhos por mim, assim como 100 empregadas e muitos mantos finos, e também uma mansão com um aposento interno adornado com criadas belas e graciosas e jovens, e embelezado por todos os tipos de passatempos e diversões. E tendo reservado tudo isso para ti, eu vim para cá rapidamente. E de repente as mulheres começaram a me elogiar, dizendo: não há neste mundo nenhum outro homem semelhante a ti em beleza e traje. Ouvindo isso, Bhima disse: é certo que tu és bonito, e é certo que tu louvas a ti mesmo. Eu penso, no entanto, que tu nunca tiveste antes disso tal toque agradável. Tu tens um toque intenso, e tu conheces os caminhos do galanteio. Hábil na arte do namoro, tu és um favorito das mulheres. Não há ninguém como tu neste mundo. Vaisampayana continuou. Dizendo isso, aquele filho de Kunti, Bhima de braços fortes e bravura terrível, levantou-se de repente, e disse risonho: tua irmã, ó patife, hoje te verá arrastado por mim no chão, como um elefante poderoso, enorme como uma montanha, puxado à força ao chão por um leão. Tu estando morto Sairindri viverá em paz, e nós, seus maridos, também viveremos em paz. Dizendo isso, o poderoso Bhima agarrou Kishaka pelos cabelos, os quais estavam enfeitados com guirlandas. E assim agarrado com força pelos cabelos, aquele principal dos homens poderosos, Kishaka, rapidamente livrou seu cabelo e agarrou os braços de Bhima.
E então entre aqueles leões entre homens, excitados com fúria, entre aquele chefe do clã Kshaka e aquele melhor dos homens, seguiu-se um combate corpo a corpo, semelhante àquele entre dois elefantes fortes por uma elefanta na primavera, ou como aquele que ocorreu nos tempos passados, entre aqueles leões entre os macacos, os irmãos Vali e Sugriva. E ambos igualmente enfurecidos e ávidos pela vitória, aqueles combatentes ergueram seus braços parecidos com cobras providas de 5 capelos, e atacaram um ao outro com suas unhas e dentes, excitados até o frenesi da cólera. Impetuosamente atacado pelo poderoso Kshaka naquele confronto, o resoluto Bhima não vacilou um único passo. E trancados dentro dos braços um do outro e arrastando um ao outro, eles lutaram como dois touros fortes. E tendo as unhas e dentes como suas armas, o combate entre eles foi violento e terrível como o de dois tigres furiosos. E derrubando um ao outro em fúria, eles se enfrentaram como um par de elefantes com têmporas fendidas. E o poderoso Bhima então agarrou Kshaka, e Kshaka, aquela principal das pessoas fortes, jogou Bhima ao chão com violência. E enquanto aqueles combatentes poderosos continuavam a lutar, o impacto dos seus braços produzia um barulho alto parecido com ruído de bambu se partindo. Então Vrikudara, jogando Kshaka ao chão a viva força dentro do quarto, começou a lançá-lo em volta com fúria, assim como um furacão joga uma árvore. E atacado assim em batalha pelo poderoso Bhima, Kshaka ficou fraco e começou a tremer. Apesar de tudo isso, no entanto, ele lutou com o Pandava com todas as suas forças. E atacando Bhima, e fazendo-o oscilar um pouco, o poderoso Kshaka o golpeou com seus joelhos e derrubou-o no chão. E derrubado por Kshaka, Bhima ergueu-se rapidamente como o próprio Yama com massa na mão. E assim aquele Sutta poderoso e o Pandava, embriagados com força e desafiando um ao outro, lutaram entre si à meia-noite naquele lugar solitário. E quando eles rugiam um para o outro em cólera, aquele edifício excelente e forte começava a tremer a todo momento. E golpeado no peito pelo poderoso Bhima, Kshaka, excitado com cólera, não se moveu um único passo. E suportando somente por um instante aquela investida incapaz de ser suportada sobre a terra, o Sutta, subjugado pelo poder de Bhima, ficou enfraquecido. E vendo ficando fraco, Bhima, dotado de grande força, puxou Kshaka força em direção ao seu peito, e começou a apertar duramente. E respirando fortemente repetidas vezes em cólera, aquele melhor dos vencedores, Vrikudara, agarrou Kshaka força pelo cabelo. E tendo agarrado Kshaka, o poderoso Bhima começou a rugir como um tigre faminto que mata um animal grande. E percebendo extremamente esgotado, Vrikudara segurou-o firmemente com os braços, como alguém ata um animal como uma corda. E então Bhima começou por um longo tempo a girar o insensível Kshaka, que começou a rugir terrivelmente como uma trombeta quebrada. E para apaziguar a ira de Krishna, Vrikudara agarrou a garganta de Kshaka com os braços e começou a apertá-la. E atacando com seus joelhos a cintura daquele pior dos Kshakas, todos os membros de cujo corpo tinham sido quebrados em fragmentos e cujas pálpebras estavam fechadas, Vrikudara o matou como alguém mataria um animal. E vendo Kshaka totalmente imóvel, o filho de Pandu começou a rolá-lo em volta sobre o chão. E Bhima então disse: matando este desgraçado que pretende violar nossa esposa, este espinho na carne de Sairindri, eu estou livre da dívida que eu tinha com meus irmãos, e obtive paz perfeita. E tendo dito isso, aquele principal dos homens, com olhos vermelhos de raiva, abandonou seu aperto em Kshaka, cujas vestes e ornamentos tinham sido lançados longe do seu corpo, cujos olhos estavam rolando, e cujo corpo ainda estava tremendo. E aquela principal das pessoas poderosas, apertando as próprias mãos, e mordendo os lábios de raiva, outra vez atacou seu adversário e enfiou seus braços e pernas e pescoço e cabeça em seu corpo como um manejador do Pinaka, reduzindo a uma massa informe o veado, cuja forma o sacrifício tinha assumido para fugir da sua ira.
e tendo esmagado todos os seus membros, e o reduzido a uma bola de carne, o poderoso Bhimajana mostrou para Krishna. E dotado de energia imensa, aquele herói então se dirigiu a Draupadi, aquela principal de todas as mulheres, dizendo: Vem, princesa de Panchala, e vê o que se tornou aquele canalha lascivo. E dizendo isso, Bhima de bravura terrível começou a empurrar com os pés o corpo daquele indivíduo perverso. E acendendo uma tocha então e mostrando para Draupadi o corpo de Kshaka, aquele herói dirigiu-se a ela, dizendo: Alto de cabelos que terminam em belos cachos, aqueles que solicitam a ti, dotada como tu és de uma disposição excelente e todas as virtudes, será morto por mim assim como este Kshaka foi, ó tímida. E tendo realizado aquela tarefa difícil assim muito agradável para Krishna, tendo, de fato, matado Kshaka e dessa maneira apaziguado sua cólera, Bhima se despediu de Krishna, a filha de Drupada, e voltou rapidamente para a cozinha. E Draupadi também, aquela melhor das mulheres, tendo feito Kshaka ser morto teve sua aflição eliminada e sentiu a maior alegria. E se dirigindo aos guardas do salão de dança, ela disse: Venham vocês e vejam Kshaka, que tinha violado as esposas de outros homens e jaz aqui, morto por meus maridos Gandharva. E ouvindo essas palavras os guardas do salão de dança logo chegaram aos milhares àquele local, com tochas nas mãos. E se dirigindo àquele aposento eles viram Kshaka sem vida jogado no chão, encharcado com sangue. E vendo sem braços e pernas, eles ficaram cheios de pesar. E quando olharam para Kshaka, eles foram tomados pelo assombro. E vendo aquela ação sobre-humana, a derrota de Kshaka, eles disseram: Onde está seu pescoço, e onde estão suas pernas? E vendo nessa situação, todos eles concluíram que ele tinha sido morto por um Gandharva. Capítulo 23. Os parentes se preparam para queimar Draupadi na pira mortuária. Bhima mata 105 deles. Eles libertam Draupadi. Vaisampayana disse: Então todos os parentes de Kshaka, chegando àquele local, ouviram lá e começaram a lamentar alto, cercando por todos os lados. E vendo Kshaka com todos os membros mutilados, e jazendo como uma tartaruga arrastada da água para a terra seca, todos eles ficaram dominados por grande pavor, e os pelos dos seus corpos se arrepiaram. E vendo completamente esmagado por Bhima, como um danava por Indra, eles foram levá-lo para fora, para realizar seus funerais. E então aquelas pessoas do clã Suta assim reunidas avistaram Krishna de membros impecáveis perto, que permanecia apoiada em um pilar. E todos os Kshakas reunidos lá exclamaram: Que seja morta esta mulher incasta por cuja causa o próprio Kshaka perdeu a vida. Ou, sem a matarmos aqui, vamos cremá-la com ele que a tinha cobiçado, pois cabe a nós realizarmos de todas as maneiras o que é agradável para esse falecido filho de Suta. E então eles se dirigiram a Virata, dizendo: Foi por causa dela que Kshaka perdeu a vida. Que ele, portanto, seja cremado junto com ela. Cabe a ti conceder essa permissão. Assim abordado por eles, o rei Virata, ó monarca, conhecendo muito bem a bravura do Suta, deu seu consentimento para Sairindri ser queimada junto com o filho de Suta. E nisto, os Kshakas, se aproximando da assustada e perplexa Krishna de olhos como lótus, agarraram-na com violência. E amarrando aquela donzela de cintura esbelta, e colocando-a sobre o féretro, eles partiram com grande energia em direção ao cemitério. E, ó rei, enquanto era assim carregada a força em direção ao cemitério por aqueles filhos da tribo Suta, a inocente e casta Krishna, vivendo sob a proteção de seus maridos, então lamentou alto pela ajuda de seus maridos, dizendo: ó, Kijaya, e Jayanta, e Vijaya e Jayatsena, e Jayadvala, escutem as minhas palavras. Os Sutas estão me levando embora.
que aqueles Gandharvas ilustres, dotados de velocidade de mão, o ruído de cujos carros é alto e as vibrações de cujas cordas de arco no meio do combate poderoso são ouvidas como o ribombar do trovão, escutem as minhas palavras, os sutas estão me levando embora. Vaisampayana continuou. Ouvindo essas palavras e lamentos tristes de Krishna, Bhima, sem um momento de reflexão, levantou-se bruscamente de sua cama e disse: eu ouvi, ó Sairindri, as palavras que tu disseste. Tu, portanto, ó dama tímida, não tens mais o que temer nas mãos dos sutas. Vaisampayana continuou. Tendo dito isso, Bhima, de braços poderosos, desejoso de matar os Kshakas, começou a expandir seu corpo. E trocando seu traje cuidadosamente, ele saiu do palácio por uma saída incorreta. E passando por cima de um muro pela ajuda de uma árvore, ele procedeu em direção ao cemitério para onde os Kshakas tinham ido. E tendo saltado por cima do muro, e saído da cidade excelente, Bhima impetuosamente se apressou para onde os sutas estavam. E, ó monarca, indo em direção à pira mortuária, ele viu uma árvore grande, alta como uma palmeira, com projeções gigantescas e topo murcho. E aquele matador de inimigos, agarrando com os braços aquela árvore que media 10 viamas, arrancou-a assim como um elefante, e colocou-a sobre seus ombros. E erguendo aquela árvore com tronco e ramos e medindo 10 viamas, aquele herói poderoso avançou em direção aos sutas, como o próprio Yama, com massa na mão. E pelo ímpeto do seu avanço, bananeiras e figueiras dos pagodes e quinsucas caindo sobre a terra jaziam em grupos. E vendo aquele Gandharva se aproximar deles como um leão em fúria, todos os sutas, tremendo de medo e imensamente afligidos, foram tomados pelo pânico. E eles se dirigiram uns aos outros, dizendo: vejam, o Gandharva poderoso vem para cá, cheio de raiva, e como uma árvore erguida na mão. Que Sairindri, portanto, de quem este nosso perigo surgiu, seja libertada. E vendo a árvore que tinha sido arrancada por Bhimasena, eles libertaram Draupadi, e correram de modo esbaforido, em direção à cidade. E vendo-os fugirem, Bhima, aquele poderoso filho do deus do vento, despachou, ó o principal dos reis, por meio daquela árvore, 105 deles para a residência de Yama, como um manejador do raio, matando os Danavas. E libertando Draupadi dos seus grilhões, ele então, ó o rei, a confortou. E aquele de braços fortes e irreprimível Vrikudara, o filho de Pandu, então dirigiu-se à aflita princesa de Panchala com o rosto banhado em lágrimas, dizendo: dessa maneira, ó tímida, estão mortos aqueles que te fizeram mal sem motivo. Volta, ó Krishna, para a cidade. Tu não tens mais nenhum temor. Eu mesmo irei para a cozinha de Virata por outra rota. Vaisampayana continuou: foi assim, ó Bharata, que 105 daqueles Kshakas foram mortos. E os seus cadáveres jaziam sobre o solo, fazendo o lugar parecer com uma grande floresta coberta com árvores arrancadas depois de um furacão. Assim morreram aqueles 105 Kshakas. E incluindo o general de Virata morto antes, os sutas massacrados totalizavam 106. E contemplando aquela façanha extremamente admirável, homens e mulheres que se reuniram ficaram cheios de espanto. E o poder da fala, ó Bharata, estava suspenso em todos. Capítulo 24. Alarme no reino. Pedida para partir. Draupadi pede 13 dias. Vaisampayana disse: e vendo os sutas mortos, os cidadãos foram até o rei e relataram para ele o que tinha acontecido, dizendo: ó rei, aqueles filhos poderosos dos sutas foram todos mortos pelos Gandharvas. De fato, eles jazem espalhados sobre o solo como topos enormes de montanhas rachados pelo raio. Sairindri também, tendo sido libertada, retorna para o teu palácio na cidade. Pai, ó rei, se Sairindri vier, o teu reino inteiro será posto em perigo. Sairindri é dotada de grande beleza, os Gandharvas também são extremamente poderosos. Os homens, além disso, sem dúvida, são naturalmente sexuais.
Planeja, portanto, ó rei, sem demora, tais medidas que por causa dos males feitos para Sairindri o teu reino não possa encontrar a destruição. Ouvindo essas palavras deles, Virata, aquele senhor de hostes, disse a eles: realizem os últimos ritos dos sultas. Que todos os kshakas sejam queimados em uma pira flamejante com pedras preciosas e ungüentos fragrantes em profusão. E cheio de temor, o rei então se dirigiu à sua rainha Sudeshna, dizendo: quando Sairindri voltar, dize a ela estas palavras de minha parte: abençoada sejas tu, ó Sairindri de rosto formoso. Vai para onde quer que tu queiras. O rei está alarmado, ó tu de quadris graciosos, pela derrota já sofrida nas mãos dos Gandharvas. Protegida como tu és pelos Gandharvas, eu não ouso dizer isso pessoalmente para ti. Uma mulher, no entanto, não pode ofender, e é por isso que eu te digo tudo isso através de uma mulher. Vaisampayana continuou, assim libertada por Bhimasena depois da matança dos sultas, a inteligente e jovem Krishna, aliviada de todos os seus temores, lavou seus membros e roupas em água e procedeu em direção à cidade, como uma corça assustada por um tigre. E vendo-a, os cidadãos, ó rei, afligidos pelo medo dos Gandharvas, fugiram em todas as direções. E alguns deles foram tão longe a ponto de fecharem os olhos. E então, ó rei, no portão da cozinha, a princesa de Panchala viu Bhimasena de pé, como um elefante enfurecido de proporções gigantescas. E olhando para ele, com olhos arregalados de admiração, Draupadi, por meio de palavras inteligíveis somente para eles, disse: eu reverencio aquele príncipe dos Gandharvas, que me salvou. A essas palavras dela, Bhima disse: ouvindo essas palavras dela em obediência a quem aquelas pessoas estiveram até agora vivendo na cidade, elas de agora em diante vagarão aqui, se considerando como livres da dívida, ou seja, os Gandharvas, teus maridos, são sempre obedientes a ti. Se eles foram capazes de te fazer um serviço, eles somente pagaram uma dívida. Vaisampayana continuou, então ela contemplou o poderosamente armado Dhananjaya no salão de dança, instruindo as filhas do rei Virata em dança. E saindo com Arjuna do salão de dança, todas aquelas donzelas foram até Krishna que tinha chegado lá, e que tinha sido perseguida tão violentamente, embora ela fosse completamente inocente. E elas disseram: por boa sorte também é, ó Sairindri, que tu foste libertada dos teus perigos. Por boa sorte é que tu retornaste ilesa. E por boa sorte também é que foram mortos aqueles sultas que foram injustos contigo, embora tu sejas inocente. Ouvindo isso Viranala disse: como, ó Sairindri, tu foste libertada? E como aqueles canalhas pecaminosos foram mortos? Eu desejo saber tudo isso de ti exatamente como ocorreu. Sairindri respondeu: ó abençoado Viranala, sempre passando os teus dias alegremente nos aposentos das moças, que preocupação tu tens com o destino de Sairindri para exprimir? Tu não tens que suportar a aflição que Sairindri tem que suportar. É por isso que tu me questionas dessa maneira, angustiada como eu estou no ridículo. Nisso Viranala disse: ó abençoada, Viranala também tem suas próprias tristezas sem paralelo. Ela se tornou tão inferior quanto um animal irracional. Tu, ó moça, não compreendes isso. Eu tenho vivido contigo, e tu, também, tens vivido conosco. Quando, portanto, tu estás afligida pela tristeza, quem é, ó tu de quadris belos, que não sentiria isso? Mas ninguém pode ler completamente o coração do outro. É por isso, ó amável, que tu não conheces o meu coração. Vaisampayana continuou, então Draupadi, acompanhada por aquelas moças, entrou na residência real, desejosa de aparecer perante Sudeshna. E quando ela chegou diante da rainha, a esposa de Virata se dirigiu a ela por ordem do rei, dizendo: ó Sairindri, vai rapidamente para onde quer que tu queiras. O rei, que o bem te aconteça, ficou cheio de temor por causa dessa derrota nas mãos dos Gandharvas. Tu és, ó tu de sobrancelhas graciosas, jovem incomparável sobre a terra em beleza.
Tu és, além disso, um objeto de desejo para os homens. Os Gandharvas, além disso, são extremamente coléricos. Nisso Sairindri disse: ó bela senhora, que o rei me permita viver aqui somente por mais 13 dias. Sem dúvida os Gandharvas também ficarão muito gratos por isso. Eles então me levarão daqui e farão o que será agradável para Virata. Sem dúvida, o rei, por fazer isso, com seus amigos, colherá grande benefício.